último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Cabia ao executivo, e particularmente à diplomacia, não ao judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos. Passada a reação inicial, considero de meu dever, como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal. Senta, toma o seu estomazil. As diferentes visões do mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim. Mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A oposição e a alternância no poder são da essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade, para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo. Segue uma descrição factual e objetiva da realidade. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Palavras do Barroso. Não se deve desconsiderar a importância dessa conquista num país que viveu ao longo da história sucessivas quebras da legalidade constitucional em épocas diversas. Essas rupturas ou tentativas de ruptura institucional incluem, apenas nos últimos 90 anos, lá vem ele, a intentona comunista de 1935, o golpe do Estado Novo de 1937, a destituição de Getúlio Vargas em 1945, o contragolpe preventivo do Marechal Lott em 1955, a destituição de João Goulart em 1964, o ato institucional número 5 em 1968, o impedimento à posse de Pedro Aleixo e a outorga de uma nova Constituição em 1969, os anos de chumbo até 1973 e o fechamento do Congresso por Geisel em 1977. Levamos muito tempo para superar os ciclos do atraso. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração, mas não foram poucas as ameaças. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios. Quer dizer, ele pulou a Lava Jato, né? Pula a parte da corrupção da Lava Jato. Vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, acusação falsa, mudança de relatório das Forças Armadas que havia incluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, só fake news, não foi assim. Ameaças à vida e à integridade física de ministro do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas e quartéis pedindo a deposição do presidente eleito, e qual o mal nisso? E de acordo com denúncia do Procurador-Geral da República, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. Fake news. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições. Tribunal independente?
Hum, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal. Olha, tá tudo dentro da lei, tudo, com absoluta transparência entre todas as fases do julgamento, tudo transparente, nada em oculto, nada escondido. Sessões públicas, olha, tá vendo? Eles deixaram a gente assistir aqueles dias lá, ó. Sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. Olha como eles são bonzinhos, né? O julgamento ainda está em curso. A denúncia está em curso, mas, né, o veredito a gente já tem faz tempo, né? A denúncia da Procuradoria da República foi aceita. Olha, para surpresa de zero pessoas. Como de praxe em um processo penal, em qualquer instância, em processos penais em qualquer instância, com base em indícios sérios de crime. Advogados experientes e qualificados ofereceram contraditório. Há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outros elementos que visam documentar os fatos. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. E nessa loucura, dananana, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Olha, assim funciona o Estado democrático de direito, não no Brasil, né? Para quem não viveu uma ditadura ou não tem na memória, vale relembrar. Ali sim, havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Posso falar que Alexandre de Moraes é uma cabeça de ovo, que ele está destruindo o Brasil, que ele está perseguindo os conservadores. Eu posso falar qualquer coisa dessas. Ninguém vai me perseguir, porque no Brasil não se persegue ninguém. STF é uma ditadura, eles têm a ditadura da toga, o Lula é ladrão, o Lula é cupincha, o Lula anda com CPX, o Lula posso falar isso? Não tem perseguição no Brasil, é o que o Barroso está dizendo. Então vamos lá, realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os poderes numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas. Tá vendo? Pode criticar. Eles não ele pode falar, está dizendo aqui, estão sujeitos a isso, que se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Podem falar, não tem repressão no Brasil. Pode falar mal deles, sim. Pode falar, perdeu o mané numa mola. Pode falar sim, entendeu? Pode falar. Ao lado das outras instituições como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado com sucesso os três grandes papéis que lhe cabem: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado Democrático de Direito e proteger os direitos fundamentais. Por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente. Meu Deus do céu. O rei das fake news, sem qualquer forma de censura nenhuma, nenhuma. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Entre outras decisões, declarou inconstitucional a antiga lei de imprensa, eh editada no regime militar, a DPF 130. As normas eleitorais que restringiam o humor e olha, menina Léo Lins que diga, e as críticas a agentes políticos durante as eleições. ADI 14.451, bem como as que proibiam a divulgação de biografias não autorizadas, ADI 4.815. Mais recentemente,
assegurou proteção especial a jornalistas contra tentativas de assédio pela via judicial. Que jornalistas? Aqueles tipo William Burns deve ser, né. ADI 6792, chamada a decidir casos concretos envolvendo as plataformas digitais, mas não é censura, tá bom. O STF produziu solução moderada, menos rigorosa que a regulação europeia, preservando a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de empresa e os valores constitucionais. O X, a Rumble, tudo é liberdade total. E aí ele ainda diz assim: escapando dos extremos, demos um dos tratamentos mais avançados do mundo ao tema. Conteúdos veiculando crimes em geral devem ser removidos por notificação privada. Ah, devem ser removidos por e-mail, sabe? Aqueles e-mail que ninguém viu, ninguém vê. Certos conteúdos envolvendo crimes graves, como pornografia infantil e terrorismo, devem ser evitados pelos próprios algoritmos. Se vira aí. E tudo mais dependerá de ordem judicial. Simples, simples assim. Inclusive nos casos de crimes contra a honra. É nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça, como as demais instituições do país. O judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Eles estão do lado dos que trabalham. E vocês, 200 e poucos milhões de ditadores vagabundos, vocês não trabalham, por isso nós não estamos do lado de vocês. Ai, Jesus, é isso. Ele derrotou o bolsonarismo. Ele é o homem do perdeu mané.